Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Ao vivo aqui no Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes com o senador Álvaro Dias, conosco por telefone. Senador, primeiro, como é que está a votação aí da história da PEC aí para o adiamento das eleições? O senhor está na sessão do Senado aí, conta pra gente como é que está essa discussão. Uma boa tarde para o senhor, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Boa tarde. Exatamente nesse momento o relator está concluindo o seu parecer, não é? Propondo o adiamento das eleições para o dia 15 de novembro, no primeiro turno, e 29 no segundo turno, e com consequente adiamento também dos outros atos que são praticados durante a campanha eleitoral. Eu imagino que haverá aprovação aqui no Senado e depois irá para a Câmara. O objetivo é sancionar ou promulgar, não é, já na próxima sexta-feira, com a votação na Câmara dos Deputados na quinta-feira, se houver aprovação hoje aqui no Senado. Senador, o líder muito boa tarde, aqui é o Cláudio Humberto. O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, ele mencionou um número, né? Disse que há um levantamento indicando que 1.040 prefeitos dos 5.700 tem acima de 60 anos, prefeitos em condições de disputar a reeleição, né? Que são candidatos à reeleição. E que esse era um dos fatores que recomendariam até a prorrogação do mandato, etc. Também temos declarações de deputados federais falando que não é consenso no Congresso não é consensual, né? O adiamento simples da eleição. O que é que é de verdade, de fato? Essa história da prorrogação é forçação de barra, não vai passar de jeito nenhum. A questão do adiamento, de fato, é consensual, não é? De que maneira o senhor poderia nos definir essa situação? Não é consensual esse adiamento, mas eu creio ser majoritário. Até porque há uma recomendação médica, né, da ciência, os infectologistas recomendaram esse adiamento de 40 dias. Os prefeitos realmente gostariam de suspender a eleição, a maioria, né, a própria Confederação Nacional de Municípios alega a existência de um grupo de risco que seria prejudicado, é impossível fazer a campanha no contato pessoal e também acesso à internet a muitos municípios que têm um acesso comprometido, população rural maior, etc. Enfim, são vários os argumentos, mas a verdade é que prorrogação não passa. O próprio Superior Tribunal Eleitoral não admite a prorrogação e no Congresso Nacional a maioria, eu creio que bem expressiva, a maioria bem expressiva também não admite a prorrogação de mandatos. Então, eu imagino que vai prevalecer essa proposta que nós estamos votando nesse momento. Nós estamos entrevistando aqui na Rádio Band. Tem mais uma pergunta sobre esse assunto, Cláudio? Não, só deixar claro para quem ligou o rádio agora, o senador se refere à proposta de adiamento da eleição de 3 de outubro para 15 de novembro no primeiro turno e dali a 2 semanas para a votação em segundo turno. Isso. É isso mesmo, né, senador? Exatamente isso. Muito bem colocado aí para o Cláudio, né, para o nosso ouvinte que não estava antenado no assunto. A Alana Canepa já está conosco aqui, jornalista, participa do Bastidores do Poder, e a gente pode falar com o senador sobre as fake news também, porque o senador tem uma proposta a respeito desse tema aí. Boa tarde, Alana. Oi, boa tarde, senador. Boa tarde, Cláudio Humberto. Boa tarde, Pedro, ouvintes. Senador, eu queria entender o porquê desse requerimento para adiar essa discussão nesse momento. Bem, é um tema complexo, né, delicado, e que provoca um confronto entre posições. E nós estamos num sistema remoto de deliberação que limita o debate e não permite um aprofundamento do conhecimento a respeito do tema. As comissões temáticas não funcionam. Nós não podemos ouvir especialistas. E o ato da mesa impõe que só devemos tratar de matérias referentes ao coronavírus. Não me parece que seja emergencial esse tema, essa discussão. E nós estaríamos legislando não só para o período da pandemia, nós estaríamos legislando para a frente, não é? Definitivamente. Então, eu estou propondo que aguardemos o retorno às atividades normais no Congresso e o projeto seja submetido à Comissão de Justiça. Na verdade, ele vai promover uma coleta de dados massiva, né,
estimulando a exclusão digital e pondo em risco, inclusive, a privacidade das pessoas, né? Sem dúvida nenhuma, a privacidade e a segurança das pessoas. Isso atinge também a economia e a inovação. Então, é um projeto importante, nós somos favoráveis à regulação, é preciso combater fake news, é preciso combater o assassinato de reputações pelas redes sociais impunemente, é preciso combater os crimes cibernéticos, sim, mas nós temos que buscar uma regulação competente, né? Isso só será possível se nós ouvirmos especialistas e tivermos um tempo de debate na Comissão de Constituição e Justiça. Eu creio que mais 15, 20, 30 dias nós estaremos de volta ao Congresso Nacional e podemos discutir esse tema presencialmente. Senador, sobre esse assunto, há muita gente que percebe um certo odor aí, um certo odor de autoritarismo nisso, tentando de alguma maneira limitar ou restringir liberdades fundamentais numa democracia como a liberdade de expressão. Uma pesquisadora, inclusive, ontem deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, ela advertindo que o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, abre precedente perigoso para a liberdade de expressão. O senhor compartilha desse tipo de preocupação? Eu creio que quando há crime tem que haver investigação e por isso inquérito se justifica. Não vamos discutir agora a juridicidade do inquérito, já que há aqueles que defendem que na forma há equívocos, não é? E que certamente esse inquérito não deveria ter sido iniciado pelo Supremo. Mas, na verdade, quando há crime, há que se fazer investigação e responsabilizar criminosos. No entanto, o projeto não pode limitar também a liberdade de expressão, né? Não é essa a intenção dos seus autores. Eu conheço bem os autores do projeto, não é essa a intenção, mas há necessidade de impedir que a interpretação permita desvios, né? Ou a interpretação possa ser dúbia. Creio que, nesse caso especialmente, alguns dispositivos, né, possibilitam interpretações várias. Então, nós vamos criar um grande tumulto, mas eu creio que o mais importante eu resumi, que é essa coleta de dados massiva, né, propondo aí uma exclusão digital e pondo em risco, inclusive, a privacidade e a segurança de milhares ou milhões de pessoas no país. Isso vai atingir também a economia e inovação. Então, é muito cuidado nesta hora, é preciso ter muito cuidado na elaboração de um texto que possa ser equilibrado, que possa atender a liberdade de expressão, esse espaço que nós não podemos de forma nenhuma reduzir, é um espaço conquistado de liberdade de opinião que tem que ser assegurado, mas nós temos também que combater os crimes cibernéticos, as fake news, essa história de robôs, essa história de provedor lá fora para jogar de fora para dentro, a custo de milhões de dólares, invenções que acabam assassinando reputações ou que acabam derrotando candidatos, enfim, todos nós conhecemos os problemas que existem, né? Mas vamos discutir isso maduramente, com equilíbrio, e elaborar um texto que seja próximo daquilo que nós consideramos ideal. Muitas vezes com consequências irremediáveis, né, senador, esses erros. Também um outro artigo publicado na Folha de São Paulo, por vários nomes, mas entre eles o jornalista Eugênio Butti, ele cita que na nova versão do projeto sobressai uma alteração da legislação eleitoral, que ganharia um artigo 53B, e esse artigo pune quem ridiculariza candidatos em época de eleições. Aí acabou a brincadeira no Brasil, né? Porque o que a gente deu risada nas últimas eleições, não dá para brincar com isso? Será, senador, que isso ferir o candidato? Esse é um dos dispositivos que eu considero também permeável a diversas interpretações. Porque há candidatos ridículos mesmo, não é? Então, não há como você não mudar o seu perfil, não é? Se ele é ridículo, ele é ridículo. Então, ninguém pode ser punido
por divulgar quem é ridículo, não é? O senador, Então, não está tendo uma urgência desnecessária para essa discussão, não? A gente não está tentando... Nós estamos com uma pandemia que é a pior do século aí, problemas na economia. A gente falava agora há pouco aqui sobre a possibilidade do anúncio do nome do novo ministro da Educação, né? Temos um desafio tremendo pela frente aí por conta do ano escolar, o ano letivo afetado pela pandemia. Essa discussão não está fora de hora, não? Sim, é isso que eu coloquei no requerimento, que pede a suspensão da votação da quinta-feira e que se remeta à Comissão de Constituição e Justiça. Lá nós vamos convocar especialistas, realizar audiências públicas e agora vamos tratar desses assuntos emergenciais, né? Esse ato da mesa do Senado que instituiu esse sistema remoto de deliberação exclui outras matérias. Essa está sendo incluída, do meu ponto de vista, indevidamente. Afirmam que não, que fake news atrapalha o combate ao coronavírus, mas eu imagino que seja uma interpretação muito forçada. Agora o relator terminou aqui o seu parecer e chega a hora dos líderes encaminharem a votação, então vou pedir licença a vocês para poder encaminhar aqui em nome do meu partido. Ok? Claro, o senador Álvaro Dias volta para uma entrevista numa próxima oportunidade. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. aí. Um abraço. Um abraço.